Oi, pessoal! Como vocês estão? Esse é o diário semanal dos desenhos que eu faço para o desafio de desenhando todos os dias até alcançar 20k. E talvez, só talvez, eu esteja um pouco atrasada, porque hoje começamos com o desenho do dia 8 e atualmente eu estou no dia 45. Então, talvez a gente tenha só um pouquinho de coisa pra atualizar. Eu vou tentar recuperar esse atraso e mostrar pra vocês todos os detalhes. Tiveram dias mais tranquilos em que eu pude desenhar mais, e tiveram dias mais corridos que só deu pra fazer rascunhos, mas ainda assim teve constância, o que é ótimo e é o que a gente tá buscando. Bora pro vídeo. Começando a semana com esse desenho de cenário que eu tentei imitar um pouquinho um processo de construção de um desenho tradicional em tela. Comecei tonalizando a tela no digital para buscar uma paleta mais coerente, deixar tudo um pouquinho com tom de rosa, nem que seja só um pouquinho, uma parte com esse tom e outra parte com a cor que eu adicionei, mas ainda assim buscando essa uniformidade. Utilizei pincéis de textura e foi muito bacana fazer esse desenho, eu gostei bastante do resultado. E o desafio, além de utilizar esses pincéis texturizados, era utilizar pincel que não seja de material. Por exemplo, quando for fazer as folhas, eu não vou utilizar o pincel específico para folhas. Eu tenho que fazer isso com um pincel padrão, ou nem que seja um pincel texturizado. Eu tenho que fazer essa textura por si só, sem essa ajuda, entre aspas. E eu acabei gostando do resultado. Foi bastante divertido fazer. E a partir daí eu comecei a pensar nos planos. Por exemplo, eu comecei construindo do plano mais distante do observador até o mais próximo. Mais distante, essa parte mais escura e indescritível, assim, da floresta. Quanto mais longe, pior a gente consegue descrever o que tá por trás. E a parte mais próxima é essa vegetação que tá sobrepondo. Então, esse foi o resultado e eu gostei bastante. Ainda mais pra segunda semana, começo da segunda semana, eu acho que já foi um salto de técnica. Eu vou dar um tempinho pra vocês adivinharem quem eu desenhei nesse segundo dia da semana. Só que foi um personagem de anime e foi um rascunho muito rápido porque eu tava sem tempo. Essa semana ela foi bastante corrida, então eu adiantei o máximo e foquei na constância. E quando a gente quer desenhar todos os dias, algo que se perde é aquela coisa analítica. A gente vai tentar fazer o máximo possível em menos tempo, que é o que permitiu. Então eu fiz um rascunho em escala de cinzas, sem detalhar tanto, e já dá pra ver que é o Abá, que utilizei mapa de gradação, e foi isso. No terceiro dia foi a mesma coisa, foi um rascunho de 30 minutos, e eu acabei gostando bastante de estilizar esse retrato que eu vi no Pinterest, que foi um retrato de uma menina normal, mas eu pensei que poderia ir um pouco além. Então eu fiz uma princesa elfo, seguindo o mesmo processo do que eu fiz com o Abáquio, que foi pensar nas formas, porque, assim, dependendo do processo, o rascunho ele vai te atrasar muito, então eu comecei a ver a forma no geral, porque a partir dessa delimitação eu poderia detalhar dentro. E não acontece isso com rascunho, eu faço o rascunho e depois tem que preencher e depois tem que detalhar, então é tempo extra. Então, para adiantar o processo, eu fiz as formas antes, detalhei algumas partes e outras eu deixei sem detalhar, porque só assim já dá a concepção da forma, da textura. A gente já vê de forma geral, o olho engana isso. E esse foi o resultado, uma princesa elfo que eu gostei bastante de fazer. E apesar do tempo escasso para corrigir, eu acho que ficou bom. Esse quarto dia da semana, ou o 11º dia do desafio, foi algo mais didático, porque eu tava fazendo as oficinas de desenho e para me ajudar a entender o gestual para poder ensinar o pessoal, eu fiz o desenho do dia como se fosse um estudo de poses. Então foi algo mais estruturado, algo mais pensado na anatomia e também nas formas geométricas. Eu comecei construindo com as formas geométricas, óbvio que manipuladas, não é um cilindro por si só, eu tive que fazer uma manipulação, mas é um estudo rápido e foi o que deu pra fazer no dia. A gente tá sempre focando na constância, principalmente quando se quer desenhar todos os dias. Tem coisas que a gente vai realmente abrir mão e nesse caso é a qualidade, essa coisa de corrigir. Se você tiver mais tempo, melhor ainda, mas eu não tava com tempo essa semana. Esse foi um dos dias mais fofinhos pra desenhar, porque eu acabei desenhando a minha personagem.
uma personagem original que inclusive tem uma história aí atrasada. Algum momento eu vou começar a fazer. Mas o nome dela é Vivi. Ela é um anjinho e ela foi um caso de enemies to friends da Saci. Então, ela é amiga da Saci, a Saci tolera ela, mais ou menos. Mas ela é uma pessoa bastante extrovertida que quer ajudar todo mundo. Mas essa extroversão dela, essa coisa de ser solícita, é mais porque ela tem medo de perder as pessoas ao redor dela. E o visual eu me inspirei muito na Cassie de Euphoria. Ela é muito fofa. Não sei vocês, mas desenhando por 12 dias seguidos, vocês também ficariam entediados, né? De mexer no mesmo assunto e ser só isso. No meu caso, eu acabei ficando muito entediada em utilizar e abrir o mesmo software todos os dias e procurar coisa pra fazer todos os dias. Então eu resolvi mudar uma dessas coisinhas. Ou era o assunto, ou era o software. E nesse caso, eu mudei o programa. Eu saí do Clip Studio Paint pra desenhar apenas no Paint, no Microsoft Paint. E foi uma experiência muito caótica. Mas não dá pra ver isso no processo. Foi bem calminho, aparentemente calminho, mas foi estressante e desafiador. Mas foi muito bom. Gostei bastante do resultado. Foi muito desafiador pensar no processo da ilustração dentro do Paint, porque é como se estivesse pintando numa tela, só que no digital, porque aqui não existe camadas. Então eu tenho que pensar o mesmo esquema que eu fiz na primeira ilustração dessa semana, que no caso foi pensar do fundo até o mais próximo e pensar em camadas, pensar o desenho por camadas dentro de uma camada só. Confuso de explicar, mas eu acho que dentro do desenho, desse processo, dá pra pegar mais ou menos qual foi o raciocínio. E, nossa, esses pincéis, eles são muito bons. O pincel de óleo, ele tem uma textura muito boa e parece mesmo uma pintura em tela. Eu gostei bastante e não foi, já adianto que não foi a única pintura do Paint, não vai ser a última, porque eu gostei bastante de ter feito, as cores ficaram muito agradáveis. Mesclar as cores foi bem desafiador, mas eu gostei bastante de como ficou o visual. Realmente me surpreendeu ainda mais para uma primeira tentativa depois de muito tempo. E foi nostálgico desenhar no Paint. No 14º dia, teve mais uma pintura no Paint para fechar a semana com aquele desafio e também aquele engajamento e surpresa do pessoal, porque depois da primeira pintura no Paint que eu fiz, o pessoal começou a engajar mais e do nada a minha conta explodiu. Principalmente a do Twitter. A do Twitter foi a que teve maior engajamento, maior número de seguidores. E eu fiquei muito feliz com isso, principalmente pelo engajamento do pessoal, pela conexão e também pelo interesse no desafio. E eu fico muito feliz que o pessoal ele tenha começado também a fazer junto comigo. Tem gente que começou a fazer o desafio com suas próprias metas. Algumas pessoas com o objetivo de conseguir 1K. Algumas outras pessoas com o objetivo de conseguir 10K, 5K. Então, tá sendo algo muito bacana observar e também interagir com o pessoal que tá entrando no desafio e também tá interessado em entrar também. Então, se você tá interessado em entrar, quer fazer parte desse desafio também, comenta ou me marca nas suas ilustrações, nessa primeira ilustração, que eu vou seguir e começar a acompanhar. Eu vou deixar a partir desse vídeo um espacinho para sempre divulgar o pessoal que tá dentro do desafio ou que desenhou minha personagem, talvez isso aconteça também, desenhou a Saci, pra também divulgar, porque esse engajamento, essa interação é muito interessante e superar, né, esse desafio de se manter constante, de desenhar todos os dias, de aprender alguma coisa nova todos os dias, dentro da pintura e do desenho, é algo que mobiliza, é algo muito bacana, muito legal ver as ideias que o pessoal tá desenvolvendo todos os dias, que tá podendo fazer e concluir todos os dias. Então, vale a pena deixar esse espacinho aqui com o arroba de vocês e comenta se você apareceu. Quer dizer, a partir desse vídeo, né? Vídeo que vem, então, vai ter. Então, se você ficou até o final, eu agradeço bastante pelo apoio. E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você acha que esse vídeo te motivou
ou te ajuda de alguma forma, considera compartilhar porque vai ajudar bastante, não só a mim, como também mais outras pessoas que vão ver esse vídeo. E se você quiser continuar vendo essa série, que é meio que uma atualização semanal do que eu desenho todas as semanas, né? É claro, porque é semanal. Você considera se inscrever e só pra garantir que você vai receber toda vez que aparecer um vídeo, ativa as notificações aí, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima.